Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e, pausa dramática, colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, para você que não conhecia esse slogan, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para o teu time agendar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para você entender mais, acessa metime.com.br. E o tema do episódio de hoje é lidando com objeções no processo comercial. A gente sabe que objeções são um problema quando elas surgem. O vendedor tende a ficar nervoso, a lidar mal com elas, a se perder na argumentação, e é muito contraintuitivo se comportar bem quando você está sendo rejeitado. E para falar sobre objeções, para falar sobre esse tema, nós trouxemos mais um talento recém-descoberto por nós. Eu estava falando para ele em off e vou retomar aqui, vou novamente comentar que eu estou muito feliz, fico muito feliz em trazer essas pessoas que estão arrebentando nas suas empresas e fazem parte de uma nova geração de vendedores, de talentos em vendas. Eu estou falando do Jorge de Castro, ele é especialista em Sales Enablement na Growth Machine. Jorge, pelo teu esforço e mérito, cara, teu trabalho foi reconhecido pelo Thiago quando ele esteve aqui, CEO da Growth Machine. Eu estou mega feliz em te dar esse espaço. Sei que tu é ouvinte do Cast for Closers, cara, e eu queria te dar as boas-vindas a esse podcast. Poxa, Cordovez, cara, que prazer estar por aqui. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está ouvindo, cara. Eu sou o Jorge, tá? Eu sou Sales Enablement aqui na Growth Machine, tá? Eu sou a pessoa, né, que está capacitando o nosso time de vendas e pré-vendas. E assim, primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui em nome da GM, porque, poxa, a MeTime, cara, ela realmente melhorou muito a nossa produtividade a partir do momento, né, que a gente começou essa parceria que já está aí há anos, né? Cara, o nosso time de pré-vendas deve muito a vocês. Então, queria já aproveitar começando esse agradecimento, que a gente já não vive mais sem vocês. Mas é isso, Diego, cara, prazerzão tá por aqui, hein? Maravilha. Jorge, cara, pulando no episódio, primeiro de tudo, eu fiz essa pergunta pro Jeb Blount no primeiro episódio sobre objeções que a gente fez há algum tempo atrás, e eu quero repetir essa pergunta para você. Uma das coisas mais difíceis que o vendedor tem é se comportar bem frente à objeção, frente ao medo que ele tem de receber uma objeção. Qual que é a atitude, cara? Primeiro ponto, assim, qual é a atitude correta que o vendedor ou SDR deve ter frente às objeções no processo comercial? Como é que vocês treinam a galera aí na Growth Machine para atitude correta em frente a uma objeção? Perfeito. Cordovez, olha, eu amei a gente começar com esse tópico, tá? Até porque quando o SDR, né, cara, era um grande problema para mim. Poxa, eu tinha esse pânico não só em frente às objeções, mas em frente à ligação, né? E assim, hoje na minha carreira eu vejo diversos outros SDRs e vendedores que travam de fato, tá? Travam em medo, né, à frente a uma demonstração ou até uma ligação. Cara, o que aconteceu comigo, né, a partir desse momento para eu mudar o jogo, tá? Primeiro eu comecei a entender o que acontecia com o meu corpo. A objeção, ela é lida pela nossa mente, lida pelo nosso corpo como uma rejeição, tá bom? Mesmo não sendo uma rejeição, o nosso corpo lê a objeção, né, como um ato de rejeição social, né? E o que isso acontece, Cordovez? O que acontece com o nosso corpo? A gente desperta um instinto chamado lutar ou correr. Cara, é um instinto primitivo nosso, né, que foi usado para a gente poder sobreviver e evoluir como raça humana até aqui. Só que quando a gente se depara com uma ameaça física, tá? Ou uma rejeição social, a gente desperta esse instinto, tá? E como é que a gente faz, né, aqui na GM para conseguir treinar o vendedor a saber dominar esse medo e de fato contornar a objeção, enfim, ter sucesso na ligação? Cara, primeiro ponto, a objeção ela é lida como rejeição, por quê? Porque ela é imprevisível. Sim. Então a gente não sabe o que vai acontecer no próximo passo, isso gera uma ansiedade, né? Gera esse instinto e, cara, e faz o vendedor se perder. A primeira coisa, tornar objeções previsíveis, tá bom? E como é que a gente faz isso? Cara, mapeando através de entrevista, né, com a persona, com os seus clientes, reouvindo ligação diversas vezes e pegando os primeiros os pontos mais comuns, né, de objeções e de fato mapeando. A partir do momento que você tem as principais objeções mapeadas, você começa um processo de criação de contorno, né, de objeção. E a partir disso, o Cordovez, o que a gente faz? A gente ensina não só o SDR, mas o vendedor, que a objeção ela vai fazer parte da ligação. Desde o início, uma coisa que eu vejo muito, né, em algumas empresas, e até algumas empresas que nós aceleramos, é que a galera,
tem a mania de pegar um roleplay e fazer o roleplay um evento fácil, um evento simplista, né? Algo que motive o vendedor. Só que assim, o roleplay, ele é um momento de queda, é o momento onde o vendedor e o SDR ele tem que errar. Então aqui uma coisa que a gente faz muito para treinar é nos momentos que a gente tem roleplay, e aqui na GM a gente valoriza muito o treinamento, tá? A gente valoriza muito essa ponta de capacitação. Todos os nossos vendedores têm aí pelo menos 1 hora do dia, né, de trabalho só para roleplay e estudos diários. Cara, a gente faz eventos difíceis. Aí nós pegamos simulações difíceis para de fato instigar ele a entender que a objeção vai fazer parte do dia dele. Né? Então, quais são os 3 principais pontos? Primeiro, você torna as objeções previsíveis no seu processo. Você pega, você mapeia, estuda o seu processo, né, de pré-vendas e vendas. Cara, pega essas objeções e as torna previsível. Entende como contorná-las, tá? E a partir do momento que você entende como contorná-las, cara, comece a treinar o seu time de uma forma mais hard. Sai desse nível fácil do roleplay e começa a aplicar as objeções com uma periodicidade maior, né? Sai um pouco desse evento um pouco mais fácil e, cara, começa a botar o teu time à prova. Olha, é a melhor forma de você treinar o seu time para você, de fato, estar capacitado, né, a lidar com uma objeção e com medo de ligar e vender. Cara, animal esses pontos. Eu lembro do Thiago Faria, o Aspira, quando ele esteve aqui, ele também mencionou que roleplays têm que ser difíceis, porque quando o vendedor está numa situação de objeção ou qualquer situação no processo comercial, fica mais fácil, fica muito mais tranquilo e fica mais... Ele se identifica mais, isso aqui é jogo, já vi isso aqui antes. E a maioria das objeções, elas são repetitivas, né? Elas voltam. Se é preço, tu vai ouvir várias vezes preço. Se é decisão, é várias vezes processo de decisão. Enfim. Exato, Cordovez. Assim, é muito interessante esse ponto, porque é exatamente a maior dificuldade do vendedor, né? A ponta onde você cria o pânico, né? Onde você cria esse sentimento de pânico, é por nunca ter visto aquilo. Sim. E aqui na Growth a gente tem até essa mania, cara, de às vezes colocar coisas absurdas, explorar cenários muito difíceis de acontecer e cenários que vão acontecer com muita probabilidade. Por quê? Porque, cara, você precisa estar pronto diante ao pânico. Melhor forma de você lutar contra o instinto, né? Lutar contra o instinto, lutar ou correr, né? A melhor forma, né, de você contornar isso é você trazendo previsibilidade para o teu processo. E, cara, nada melhor do que treino constante, reformulando, batendo, queimando o neurônio para conseguir, né, contornar objeções, criar scripts de contorno de objeções e, a partir disso, você masterizar isso na sua operação. Massa. Indo para uma objeção bem prática, cara, na prospecção, especialmente outbound, é o famoso não tenho interesse. 90% das vezes é um discurso, não é só a energia que o vendedor tem na voz, mas como é que vocês se preparam na Growth Machine, cara, para que essa objeção eu não tenho interesse não seja um problema para vocês? Boa, perfeito. Primeiro, Cordovez, a gente tem que identificar que tipo de objeção esse não tem interesse, né? Geralmente, isso está relacionado a uma resposta por reflexo, tá? O que é uma resposta por reflexo? É uma resposta no qual o seu lead, o seu prospect, ainda nem deu tempo dele entender o que você está querendo falar. Geralmente, ele só fala, entendeu? Ele só quer te dispensar, só quer te dar um não. Como é que a gente faz para estruturar uma resposta de objeção, tá? A gente usa um framework que é a recomposição, a surpresa e pedido. Isso geralmente a gente monta todas as nossas, né, os nossos contornos de objeções em cima desse framework. E como é que funciona, Cordovez? Até para te explicar um pouquinho melhor. O que é recomposição? A recomposição ela é uma frase, né, pré-gravada que a gente tem para ganhar um tempo contra esse instinto lutar ou correr. O que acontece? Quando vem o instinto lutar ou correr, a gente não tem escolha, né? É algo que surge no nosso corpo, cara, e você tem essa crise de ansiedade, ou muitas das vezes esse punch de adrenalina que te paralisa. Então você tem que ter uma frase pré-gravada para te dar tempo de você masterizar antes de qualquer informação, antes de responder uma objeção, né? Então, por exemplo, olha, imaginaria que você não teria interesse. Qualquer coisa assim, né? Que te dê um tempo para você respirar em teu gás. A segunda ponta, a gente entra nessa ponta da surpresa. O que é a surpresa, Cordovez? A gente aqui, né? Na verdade, o nosso cérebro, ele tem a mania de se interessar por coisas estranhas, fora do padrão, anomalias, coisas coloridas. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para
tentar chamar a atenção do prospect. Então, depois que você utiliza uma frase de recomposição, que é uma frase que vai te dar tempo para pensar, né, para você acalmar os seus sentimentos, as suas emoções, cara, você vem com a surpresa. O que eu gosto de usar na surpresa, tá? Para mim, não tem surpresa melhor do que você bater na dor. Inclusive, quando eu vejo um exemplo que a gente usa aqui muito, nosso CRO, o Marcelo, né, o nosso líder de Uhum. revenue aqui na Growth, ele usa muito que é aquilo, né? Eu não sei como é que são os bares aí em Santa Catarina, né? Mas aqui no Rio, poxa, a gente tá numa roda de amigo e é muito barulho, né? Rio, tu Sim, sabe, é sim. samba, é pagode, e enfim. Poxa, pena até que deu até saudade, né? Porque com a pandemia não tá tendo mais. Mas, poxa, geralmente você tá num bar e ele usa muito esse exemplo pra sinalizar como é que funciona a dor. Você tá no bar e tal, e tá aquela barulhada atrás de você. Cara, e aí você ouve a voz da pessoa que você gosta dizendo assim: ah, poxa, o Jorge tá bonitinho. Ou, no meio do barulho, no Aham. meio do ruído, você ouve alguma coisa, algo que te interessa. Isso é bater na dor. Então a surpresa é o momento onde você traz a dor para tentar puxar a atenção do lead. Como é que ficaria isso tudo, tá? A recomposição e a surpresa até agora para a gente tirar essa objeção não tem interesse. Uma coisa que a gente poderia usar. Olha, prospect, sem problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Ó, essa foi minha frase de recomposição. Sim. 3 segundinhos para eu pensar. A surpresa. Olha, de fato, se você não tem problema com demanda, cara, se seu time está conseguindo bater meta, olha, de fato a gente não tem que ter interesse nessa conversa. O que eu fiz? Primeiro eu concordei com ele. Geralmente, o cara tá recebendo ligação de prospecção o dia todo. O que um vendedor faz quando não tem interesse? Ah, não, mas é só um segundinho, eu só quero te explicar como a Perfeito, minha. insiste. Insiste. O que eu fiz? Eu concordei com ele, batendo nas dores, para chamar a atenção dele. E aí o terceiro passo é vir com um pedido. É você definir os próximos passos. Até porque vendedor que não pede, não vende, né? Então, Exatamente. a gente faz um pedido e geralmente, cara, nessa situação, eu gosto de marcar para um outro horário. Entendeu? Então, o que eu faria aqui? Olha, sem problema nenhum, fica tranquilo com isso. Olha só, se você hoje não está sofrendo com esse problema de demanda, cara, que se teu time está conseguindo bater meta, olha, realmente a gente não tem que ter interesse nessa conversa, não tem mais o que a gente conversar. Mas, cara, se essa situação, vamos fazer o seguinte, amanhã eu te ligo com mais calma, às 10 às 16 horas. Então o que eu fiz? Chamei a atenção com ele, concordando com ele, e, cara, marquei um próximo compromisso com mais calma. Entendeu? Eu acho que esse framework, cara, é a melhor forma de você bater em todas as objeções, né? Você ajudar o seu time a também ter essa autonomia para construir, né, scripts e conseguir solucionar problemas até sozinho. Então a gente fica sempre nessa base, tá? Recomposição, estrutura, surpresa e pedido. Ótimo ponto. Especialmente porque todo mundo tem problema eventualmente em bater meta e gerar demanda. Então, se Sim. você vende isso, o cara fala, não tem interesse, tu põe uma pulga atrás da orelha, ele sabe que em algum mês vai ser difícil bater meta e gerar demanda. As coisas oscilam, todo mundo que tem que gerar demanda Sim. para um time comercial passa por esse aperto. E se você estou disposto a sair daqui, se esse for o caso, e tudo bem, você abre porta para algo contraintuitivo para ele, que é, putz, eu não estou falando com o vendedor. Tá ótimo, estou disposto a sair Uhum. dessa ligação sem insistir. Cara, outro ponto que me preocupa, e quando acontece muito na prospecção, Jorge, é a objeção me manda por e-mail. Ele é quase um não disfarçado, praticamente um não disfarçado aqui no Brasil. E por vezes o vendedor, ele aceita e acha que o PDF vai conseguir fazer o que ele não fez em voz. Como tu treina os SDRs, cara, da Growth Machine para lidar com me manda por e-mail? Cara, boa. Cara, primeiro ponto, né, cara? Brasileiro não diz não, cara. Cordobês, isso é coisa do Brasil. É até difícil você achar esse tipo de dispensa, né, na literatura, porque nos Estados Sim, Unidos a sim. cultura, as pessoas dizem não e tá tudo bem, né? Aqui no Brasil as pessoas não dizem não, tentam disfarçar e, cara, isso aumenta o seu ciclo de vendas por um todo, né? Cara, nessa questão em si, os dois principais pontos que a gente tem que entender é que tem dois tipos de me manda por e-mail, né? Cara, o primeiro que é a dispensa, né, que acontece ali no início da ligação, e o segundo Aham. que é no final da ligação, né, depois que você faz todo o teu framework de investigação, enfim, que você bate os pontos e o cara ainda assim me manda por e-mail. Cara, nesse primeiro ponto, que é a dispensa, no início da ligação, cara, geralmente é porque o prospect está realmente sem tempo, né? E até por se tratar de uma dispensa, ele é um cara que tem um perfil ainda mais provável a conversar contigo. Mesmo que ele tá te dando não, ele ainda
conversa contigo. Uma coisa que a gente já fez aqui na Growth e que resolveu muito esse tipo de objeção é avaliar o nosso horário de ouro, tá bom? Entender se o nosso momento de prospecção, de ligação, ele está condizente com a nossa persona. Então, até para explicar um pouco para a audiência, cara, o horário de ouro é aquela hora que você tem a maior probabilidade de ter sucesso numa atividade, né? No caso aqui a gente está falando de ligação. Então, a primeira coisa que a gente fez, cara, a gente entendeu que como a gente fala com gestor comercial, cara, não adianta muito eu ficar ligando pro cara no horário comercial, entendeu? Sim. Então a gente abriu um pouco a nossa prospecção, um pouco mais para de manhã, né, algumas horas de ouro ali mais específicas para de manhã e algumas horas de ouro ali mais para o final da tarde, né, para a gente ter uma taxa de conexão melhor com o cliente. Cara, isso funcionou super bem, tá bom? E a segunda ponta, né, a partir disso, cara, é você seguir o mesmo framework. Até porque tem que entender se esse cara é um cara que vale a pena você insistir. Porque me manda por e-mail, você me manda por e-mail. Aí, cara, você vai fazer follow-up nele e vai ficar dias, talvez semanas fazendo follow-up nele, e você tem que entender se de fato vale a pena você investir tempo nesse cara e aumentar o seu ciclo de vendas por um todo. Então, além de você rever o seu horário de ouro, cara, você vai criar, né, uma estrutura de resposta para essa objeção, né, através da própria recomposição, surpresa e pedido, tá? De repente, uma coisa que pode ser interessante ali para você falar, para trazer a atenção do cara olha, eu posso até te mandar por e-mail, mas você acredita que a gente falar sobre a produtividade do seu time, cara, o sucesso da sua gerência em vendas e até a tua meta batida no mês, é um assunto pra gente falar sobre e-mail, pelo e-mail? Vamos fazer o seguinte, poxa, deixa eu te ligar amanhã às 10 ou às 16 horas, e aí assim, cara, tenta sempre chamar a atenção do cara batendo na dor, que aí ele vai se conscientizar do problema e tentar marcar um outro horário com mais tranquilidade, tá? Vista essa dispensa. Agora, Cordovez, quando a gente tá falando, né, do me manda pro e-mail do final da chamada, né, que é logo depois que você mapeia todos os pontos, né, tentou levar para o agendamento e ainda houve a dispensa. Cara, esse é o famoso, não sei como é que era na sua família, o Cordovez, mas quando eu ia no shopping com a minha mãe e eu queria um brinquedo, eu entrava lá na ReHap e, mãe, poxa, compra esse brinquedo para mim. Ela falava assim, na volta eu compro. E nunca comprava, né? Eu nunca tive meus brinquedos, nunca comprava. Então, esse me manda por e-mail é igual na volta eu compro. Cara, e geralmente esse cara não vai comprar, entendeu? Sim. Eu gosto muito dessa analogia porque, cara, é exatamente isso. Então você tem que entender se vale a pena perder tempo com esse cara, né? E o ideal é que depois que a gente mapeia as dores, né, a gente usar bastante gatilho de coerência para colocar esse cara contra a parede. Entendeu? Poxa, mas você acabou de me dizer que resolver isso é uma prioridade, resolver tal problema é uma prioridade para você, e resolver tal dor cara, algo crucial para o seu negócio. E você está pedindo para eu te mandar por e-mail? O que você acha da gente conversar com um especialista, onde ele vai te ajudar, enfim, e aí você vai entrando mais a fundo, usando gatilho de coerência. Mas o ideal, sinceramente, é você entender se vale a pena perder tempo com esse cara. Perfeito. E tem uma coisa que o Thiago trouxe aqui no podcast dele, e a gente sempre gosta de trazer isso, Jorge, entende a frequência com que isso está ocorrendo, se isso é regra ou se é exceção. Porque na maioria das vezes vai ser uma exceção que o vendedor, Exato. O cérebro humano se fixa a coisas negativas e tende a esquecer os 10 outros coisas positivas. Te faço 9 elogios, Jorge, te faço uma crítica. Qual que é a coisa que vai contigo pro travesseiro? A crítica. Então, às vezes, tu traz uma dimensão de, cara, quantas vezes isso acontece? Será que vale a pena eu insistir com esses 10% que eventualmente me falam, esse me manda por e-mail, esses 5%, enfim. Às vezes não é algo de dizer, cara, olha só, fica perfeitamente me dizer um não, que isso no Brasil é normalmente um não disfarçado, ou um eu compro na volta, como os nossos pais diziam. Fica à vontade de me dizer não, eu estou bem com isso. Abre espaço para tu tomar os nãos que tu precisa para tu ir atrás dos sims, né? Exato, é você combinar o jogo, né? Às vezes a gente utiliza muito essa estratégia, né? Que é combinar o jogo mesmo. Olha, a gente vai conversar sobre isso. Cara, no final, se não fizer sentido pra vocês aí, olha, sem problema a gente continua amigo, cara, e segue o jogo. Então, assim, você dá essa liberdade, isso até cria rapport na chamada, né, cara? Você tranquiliza o prospect a ele poder falar o não dele. E é aquilo, cara. Vendedor precisa tomar não. Cara, eu amo tomar não. Porque eu sei que a cada não que eu tenho,
o meu sim tá mais perto. Isso é um jogo de probabilidade, de conversão, né? Perfeito. Então, cara, é algo que eu tento ensinar bastante aqui para os nossos vendedores, cara, que é aprender a desapegar do lead. Cara, postura de especialista. Não é, não é você que precisa do lead, cara, é o lead que precisa de você. E se for essa questão, então, cara, tem um problema de demanda. O problema é a demanda, a gente resolve. Entende? Cara, Uhum. saber valorizar as oportunidades e entender quais oportunidades você tem que investir tempo. E perfeita a sua colocação, Cordovez, concordo totalmente. Vendedor com pipeline cheio não rasteja. E eu acho que isso e os números resolvem, sabe? Quando tu tem pipeline, tu tem oportunidades e tu vê que isso está sendo exceção e não regra, Uhum. tu não ficar apegado a uma quantidade de leads ali, ínfima que foi e disse me manda por e-mail ou qualquer outra objeção. Sempre vale esse cuidado do tanto de vezes em que isso ocorre para te dar perspectiva ao problema. Com Vamos passar para uma certeza. próxima objeção, Jorge, que agora é depois da prospecção, tá? Beleza, perfeito. Tô no diagnóstico, eventualmente apresentei uma proposta. Isso Uhum. pode ocorrer em vários lugares, tá? Especialmente quando tu dá um patamar de preço no final do diagnóstico ou na Sim. reunião de proposta mesmo. E aí o cara diz, tá caro demais. Como é que vocês na Growth Machine trabalham essa objeção tá caro demais ou está caro, enfim, o budget, o orçamento, o preço, enfim. Perfeito, cara, essa é linda, né? Essa é uma clássica de toda operação de vendas. Eu amo falar sobre esse assunto, porque, cara, é algo que eu aprendi muito aqui dentro da própria Growth, né? O que que acontece? A ponta de preço, tá? Ela geralmente está relacionada ao valor. Sim, Beleza? Agora eu vou explicar até um pouquinho para a audiência a diferença disso, né? Cara, o preço é o que o seu cliente paga, né? O valor é o quanto você consegue trazer de benefício, né, para esse cliente. Então, geralmente, a primeira coisa que a gente tem que entender é se o seu processo de vendas, né, tanto os seus vendedores quanto toda a tua ponta de marketing, enfim, está conseguindo agregar o valor suficiente da sua solução, né, ao problema que você vai resolver, né? E cara, a primeira ponta para a gente resolver isso, tá? Se você quer resolver isso hoje, cara, se posiciona como um especialista, tá bom? Durante o teu processo de vendas, vendedor, cara, se posiciona como um especialista, tá bom? As pessoas não compram de um amigo, as pessoas não compram de um colega, as pessoas compram porque um especialista, cara, alguém que conhece do assunto, disse que é o melhor para elas. Então, quando você se porta durante todo o processo como especialista, você agrega valor à sua solução, né, ao seu negócio. Então, sempre estude muito bem o seu mercado, esteja sempre atento, né, a todas essas pontas. E, cara, invista no seu diagnóstico, mapeie bem, tá, o seu GPCT, cara, foque bem no seu spin e a partir disso, cara, use gatilhos de coerência. Mostre para ele que vai sair mais caro. Cara, vai sair mais caro você pagar a minha solução agora ou daqui a 2, 3 meses? Poxa, você não conseguir resolver esse problema que você disse que é essencial, você não ter essa meta que você disse que é primordial. Enfim, use gatilhos de coerência, cara, mostrando, agregando valor para o seu serviço em relação ao preço que ele vai pagar, cara. Inclusive, uhum, quando eu vejo uma coisa que eu gosto bastante, é que no próprio livro do Simon Sinek, né, o Comece pelo Porquê, né, ele cita uma coisa que ele fala que o vendedor que costuma dar desconto fica viciado em dar desconto. E o que uhum, que uhum. acontece? Geralmente esse tipo de vendedor para de estudar e aprender mais sobre diagnóstico, tá? E o que que isso acontece, cara? Quando o cara tem um déficit no diagnóstico, ele não consegue otimizar a operação dele. O próprio capacity dele de contratos não consegue alcançar o faturamento dele. O faturamento de meta, né, que ele tem. Sim. Então o cara tem que fechar muitos mais contratos, cara, para bater a meta. Enfim, isso é um ciclo vicioso. Então, o ideal, cara, foque, tá, no seu diagnóstico. Mapeou bem, cara, aí você começa com os indicativos, né? Alguns exemplos até que a gente pode trazer para dentro do diagnóstico, né? E como a gente mostra aqui na Growth, cara, a gente gosta de trazer uma calculadora de ROI, entendeu? Dentro do diagnóstico, para o cara conseguir entender que o que ele vai investir vai voltar em tanto tempo, e quanto vai Perfeito. voltar, e como vai voltar, né? E aí você começa a bater nos sonhos, né? Começa a vender os sonhos, começa a bater no goals, né? Nos planos, e questionar. Cara, o que vai sair mais caro? Você pagar a minha solução ou, poxa, a tua empresa continuar estagnada daqui a 2, 3 meses? Perfeito. O custo de não se Entendeu? mover. Exato. Qual é o custo do.
entendeu? Do Sim. fracasso. Então, assim, mas isso também é no caso da Growth, né? Porque a gente vem de vendas. Então é muito mais fácil de você trazer nessa representatividade. E a gente sabe que em outros casos é um pouco mais difícil, né? Mas aí cabe a cada gestor e ao próprio time de vendas se sentarem, se reunirem e tentarem entender como conseguem trazer essa demonstração de valor, né? Dentro de uma demonstração, enfim. Perfeito, ótimo. Ótimos pontos, cara. Uma aula aqui. Jorge, pra gente encerrar, cara. Perfeito. E a segunda objeção com muito menor frequência, mas incomoda, no final do processo lead, o prospect, o possível cliente diz, cara, eu preciso pensar. Você vai, trabalha teu medo, que é pedir pelo fechamento, um dos maiores medos do vendedor, Com pedir certeza. pelo fechamento e ouve, preciso pensar. O que vocês dizem aos vendedores da Growth Machine que a nossa audiência pode aprender sobre como tratar no final do processo lead que diz, cara, eu preciso pensar mais? Cara, perfeito, perfeito. Cara, esse eu preciso pensar geralmente é um indicativo de que você não levantou todas as objeções necessárias para fechar uma venda. O que acontece, Cordovez? Vendas é basicamente tirar a objeção, tá bom? Então, algo que a gente trabalha bem sério aqui nos nossos vendedores e nossos pré-vendedores é, cara, esse medo de levantar objeções. A gente torna as objeções previsíveis para que eles possam levantar essa bola e tirar todas as dúvidas do cliente, né? Então, o eu preciso pensar é o quê? Tipo, o que você precisa pensar? Me explica. E aí você começa a questionar, né, o seu cliente para tentar levantar as objeções e tirá-las por um todo. Até porque senão você não vai conseguir ter venda. Cara, e o cara que compra com objeções no início do processo, ele volta em forma de churn. Sim, Entendeu? sim. Então você tem que ter muita cautela, muito cuidado para conduzir esse cara bem e trazer uma venda alinhada, né? Então, assim, provavelmente, cara, nesses casos de PCT, né, o BACI ou até o SPIN não foram muito bem mapeados, né? Você não conseguiu tirar todas as objeções. Né? Mas também você tem que entender que muitas das vezes, né, esse cara também é um cara que você não pode perder tempo, entendeu? Tirou todas as objeções, conseguiu mapear, alinhou, não perde tempo com esse cara. Perfeito. Assume micro compromissos, tá bom? Deixa bem claro a timeline e, cara, usa gatilho de coerência para ir encurralando esse cara, botando esse cara com a parede. E sempre, pessoal, com bastante micro compromissos, nunca saiam de uma reunião, né, sem o próximo passo definido e, cara, define a timeline da negociação, tá? Defina o dia final da negociação, cara, para você não estagnar seu pipe. Não, ótimo, ótimos pontos. É isso mesmo que eu ia adicionar ao teu comentário. Normalmente, quando tu não questiona, investiga, pode surgir algo que tu precisará questionar de novo e trazer tudo. Normalmente, eu preciso pensar significa um temor não levantado. Então, deixa o prospect à vontade em levantar mais temores. Deixa ele falar, gente. Deixa ele falar. Poxa. O prospect ventilando é ouro. O vendedor ouvindo é muito, muito ouro, né? Enquanto o vendedor está falando, ele está perdendo a oportunidade de ouvir. Então, ótimas dicas. Cara, Jorge, pô, muito obrigado, cara, mais uma vez. Poxa. Sei que é divertimento pra gente estar no Cast for Closers, mas pra mim é uma honra trazer novas pessoas pro podcast, pros episódios aqui. Fica à vontade, cara, pra deixar um contato seu, um contato da Growth Machine para quem queira conhecer vocês, ou o Jorge, como é que tu tá no LinkedIn, enfim, fica à vontade aqui para dar teu abraço. Perfeito, cara, perfeito. Primeiro eu queria dizer, né, que é aquela frase que a gente tanto ouve, né? Um homem deve fazer 3 coisas na vida, né? Plantar uma árvore, ter um filho e participar do Cast for Closers, E participar né? do Cast for Closers. Poxa. Muito obrigado. Escrever livro que nada, né? Não, escrever livro, talvez. São 4 coisas, né? Boa. Então, pessoal, poxa, meu LinkedIn é Jorge de Castro, tá lá, eu sempre tô, né, seguindo as dicas do meu pai, Thiago Reis, botando sempre conteúdo, tentando trazer, né, a realidade de vendas para vocês, então vocês podem seguir lá, cara, tirar dúvida, dar feedback, por favor, deem feedbacks, entrem em contato, vamos conversar, bater esse papo e transformar esse assunto, tirar esses tabus cada vez mais. E Diego, cara, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, eu que agradeço. Para você que ouviu esse episódio agora, até o final, meu obrigado, um abraço e até o próximo.